Olá, bom dia. Vamos hoje para a nossa segunda lição do nosso discipulado. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Como ser salvo. A salvação é, sem dúvida alguma, uma das dádivas ou presentes que Deus concede que todos nós mais desejamos. Todos os seres humanos desejam a salvação da sua alma. E a Bíblia Sagrada mostra que o desejo de Deus também é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na lição de hoje, nós vamos aprender um tema muito importante e fundamental. Eu quero ler com você uma passagem das Escrituras que nos ajuda a compreender melhor sobre esse tema. Você vai olhar aqui, o texto diz o seguinte: o mistério que esteve oculto de todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Primeira coisa que eu quero destacar no estudo de hoje é que a salvação é o mistério revelado, o mistério de Deus que esteve oculto por muitos séculos e por muitas gerações e que agora nos foi revelado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é impressionante que quando falamos sobre salvação, especialmente, não sei se você já ouviu, alguns judeus, seja o chamado judeu da Nova Aliança, um judeu ortodoxo, um judeu de modo geral, ou judaizantes, eles têm aquela mania de achar que só eles são salvos, potentores da salvação, que só eles entendem, que só eles conhecem. Isso acontece porque essa salvação esteve oculta de várias gerações em todos os séculos, mas que agora, de acordo com o texto sagrado, ela nos foi manifestada porque Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Olha só, isso é um mistério que é entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória, ou seja, a salvação por meio de Jesus Cristo. O judeu, na sua concepção, ele trazem a ideia de que a salvação é por você estar afiliado ao povo de Israel, é por você ter alguma ligação com algum movimento judaico ou algum movimento israelense, porque eles acham que a salvação é étnica, a salvação é por pertencer a um povo. Tanto é que nos trabalhos de batismo Tevila deles, eles exigem que as pessoas reneguem o seu nome pagão, ou seja, o nome de outras nações e povos, e receba um nome judaico que eles vão dar a partir daquele momento do batismo, para que você esteja fazendo parte daquele povo. E de fato, se Cristo não tivesse vindo, a nova aliança não fosse a lei de Cristo, certamente nós teríamos que fazer exatamente isso. Faríamos a circuncisão física e então seríamos admitidos no meio do povo de Israel e aí sim seríamos considerados o povo de Deus. Mas em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem poder algum, senão a fé que brota quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e nele crendo, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, para ser salvo, uma das coisas que acontece é o que nós temos aqui como primeiro tópico a ser trabalhado. É preciso conhecer o amor de Deus. Os seres humanos precisam reconhecer esse amor. E aqui, no nosso estudo indutivo, nós temos João capítulo 3, versículo 16, que começa dizendo: porque, aí aqui está um espaço vazio que será preenchido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é o que você vai colocar aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vai perceber aqui, e uma das coisas que as pessoas precisam fazer para serem salvas, elas precisam conhecer o amor de Deus, elas precisam conhecer esse amor que foi revelado lá na cruz do Calvário de forma sacrificial. Deus, que não deve nada para ninguém, ele simplesmente enviou o seu Filho unigênito ao mundo como prova do seu amor para conosco, e nós vamos ver isso mais à frente. Mas o texto aqui diz que ele amou o mundo de tal forma que não dá para,
línguas dos homens, nas ideias dos homens, no pensar dos homens, não há palavras ou pensamento suficiente para expressar o tamanho amor de Deus para conosco, por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer lá na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que alguém que quer ser salvo precisa fazer é conhecer o amor de Deus. E onde está o amor de Deus? É o mistério que foi revelado. E esse amor de Deus está na palavra de Deus. Você quer saber como é que é o amor de Deus e como ele funciona? Comece a ler a palavra de Deus, especialmente o registro da nova aliança que mostra o amor de Deus para conosco por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, tendo testemunho da lei e dos profetas. Segunda questão está aqui no nosso estudo, é que é preciso reconhecer o problema humano. Está aqui. Reconhecer o problema humano é importante. Essa é a segunda questão. O ser humano precisa admitir que há um problema. E há um problema entre o homem e Deus que precisa ser resolvido. E esse problema é que todos pecaram, diz Romanos capítulo 3, versículo 23, você vai olhar aqui na nossa apostila, está aqui, Romanos 3, 23 diz o seguinte: porque todos pecaram, aí temos um espaço, e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Aqui está o grande problema humano. O grande problema humano hoje não é, porque Adão pecou. Não, o grande problema humano não é porque Adão pecou. O grande problema humano é porque você pecou. E porque você pecou, você ficou separado da glória de Deus. A Bíblia diz assim, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Aí o que aconteceu? Porque todos pecaram, não Adão, mas todos pecaram. Por quê? O que aconteceu? Ficaram separados ou destituídos da glória de Deus. Adão, quando pecou, ficou separado de Deus. Eva ficou também separada de Deus. E quando você pecou, você também ficou separado de Deus. Porque os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. É o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada aponta o meu pecado pessoal, o teu pecado pessoal, o pecado de quem quer que seja, como a causa de hoje a pessoa estar separada de Deus. Porque todos pecaram, ficaram separados da glória de Deus. Mas há uma coisa importante para que se entenda hoje, é que nós não estamos jogados à sorte ou ao acaso. A Bíblia Sagrada mostra que é necessário receber o remédio de Deus para a nossa crise. E qual é o remédio de Deus para a nossa crise ou a crise do homem perdido, daquele que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? É a mensagem da cruz. E o que diz a mensagem da cruz? Nós vamos ter que preencher aqui o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos colocar aqui, melhor posicionado. Diz o seguinte: mas Deus prova, é o que você vai colocar nesse primeiro espaço, o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto, ele é um texto muito profundo, como nós já falamos para você, e vamos novamente reprisar isso. Esse texto não está dizendo que todo mundo está pecador, independente de se converter ou não se converter. Esse texto não ensina isso. Pode ser que em alguma outra parte da Bíblia você vai encontrar essa declaração, mas esse texto não está fazendo essa declaração como alguns presumem que isso está acontecendo. O que esse texto está dizendo é que enquanto Deus provava o seu amor para com o apóstolo Paulo, para com o povo de Roma e para com o povo daquela época que estava ouvindo aquela mensagem ou a quem aquela carta estava sendo endereçada, a carta de Roma, eles estavam ainda nos seus delitos e pecados. Eles ainda estavam vivendo de forma dissoluta como um filho pródigo. Eles ainda estavam vivendo distante do Pai. Mas mesmo eles vivendo, pecando e fazendo o que era mal, Deus estava provando o seu amor para com ele. Então, o que é preciso para ser salvo? Conhecer ou reconhecer o amor de Deus. Reconhecer o problema humano, que o homem está separado de Deus. E a quarta etapa, nós vamos ver aqui, o texto vai apresentar para nós, ou nós vamos trazer mais um tópico que diz que é receber a Cristo como Senhor e Salvador. Aqui
está, irmãos, a solução, meu amigo, para o problema do pecado humano. É receber Cristo como Senhor e Salvador. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que Deus prova, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, que poder recebemos ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Recebemos o poder de ser feito filho de Deus. Então, as pessoas nascem criaturas de Deus e se tornam filhas de Deus quando se arrependem dos seus pecados e recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, essas pessoas precisam entender que aqui está a necessidade. Conheço o amor de Deus, reconheço o problema humano, o remédio foi oferecido na cruz, o sacrifício de Jesus, e agora você que reconhece tudo isso precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. E para aqueles que se desviaram, pastor, que um dia foram crentes e agora não são? Então, a Bíblia Sagrada vai apresentar que essas pessoas, elas precisam hoje se reconciliar. Elas precisam lembrar de onde caíram e voltar para o seu primeiro amor. Primeira coisa que elas precisam fazer é confessar os seus pecados. Em João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, o que a pessoa desviada tem que fazer? Ela tem que confessar os seus pecados. E o que Deus vai fazer na vida dela? Deus vai perdoá-la de todos os pecados e de todas as iniquidades. Como agora é uma segunda etapa da vida, essa pessoa precisa permitir que Deus controle a sua vida. Pastor, mas como é que o ser humano vai permitir Deus controlar a sua vida? O ser humano já vive controlado por Deus. Se Deus de fato vivesse controlando a vida do homem, o homem não erraria tanto, o homem não pecaria tanto e não faria tanta maldade contra Deus. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 13, o seguinte: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, aqui você vai colocar apresentai-vos a Deus, como vivos entre os mortos, e os vossos membros, você vai colocar aqui os vossos membros, a Deus como instrumento de justiça. Então veja que sou eu e você quem temos a responsabilidade de apresentar os nossos membros como instrumento de justiça. Avançando, peça a Deus para lhe dar força para que você permaneça em seu caminho. Uma vez que já houve uma queda, que você já se afastou dos caminhos do Senhor, você precisa pedir força. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou naquele que me fortalece, como você habitualmente conhece as versões mais conhecidas. Então, o que você pode fazer com a ajuda de Cristo? Todas as coisas. E o que é que Cristo faz em nós? Ele nos fortalece para continuarmos nessa caminhada, nessa jornada. Veja aqui algumas palavras que Deus nos dá para as pessoas que decidem deixar de andar por si próprias e agora começam a andar de acordo com a vontade de Deus. Deus nos promete algumas coisas e essas palavras de Deus nos trazem profunda segurança. Vamos lê-las? Então vamos olhar aqui para as Escrituras. Apocalipse 3,20 diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então a pessoa que é desviada, ela não tem desculpa. O Senhor está batendo na porta e chamando. Agora a pessoa precisa ouvir a sua voz e abrir a porta para Deus entrar. Deus poderia entrar até sem pedir licença? Poderia, mas ele não faz. Ele estabeleceu esse princípio, ele convida. E você querendo atende o seu convite, querendo não atende o convite dele, como a maior parte da humanidade tem feito. Então o que Jesus prometeu fazer se você pedir a ele que entre em sua vida? Ele disse que vai entrar na sua casa, vai cear com você e você com ele. Isso significa dizer que ele vai entrar na sua vida e ele terá comunhão com você e você terá comunhão com ele. Segundo texto importante, a Bíblia diz, em João 12, mas todos quanto receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então veja aqui, essa passagem das Escrituras
tem uma pergunta. Você recebeu Jesus Cristo? O que aconteceu? O que aconteceu é que você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. O terceiro texto importante para o nosso crescimento espiritual é o de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora que você crê em Jesus Cristo, de que você pode estar seguro? Você pode estar seguro de que tem a vida eterna, de que você não é apenas uma criatura, agora você é filho de Deus porque você foi adotado pelo Senhor no seio da sua família. E o quarto versículo e último, João capítulo 1, versículo 27 e o 29 diz: Este é aquele que vem após mim e que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos em Cristo, amigo que está participando da nossa segunda lição do discipulado, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós vimos aqui no texto que nós acabamos de ler. E isso é uma segurança para mim, isso é uma segurança para você, de que Deus nos ama com amor eterno e por isso enviou o seu Filho Jesus. Se você quiser ser salvo, obedeça a palavra de Deus e siga este ensinamento que será muito proveitoso para você e para toda a sua casa. Deus abençoe você. Nos vemos na segunda lição. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos, se inscrever nesse canal e pedir que outras pessoas também se inscrevam nesse canal, a fim de que nós possamos juntos levar a palavra de Deus a outras pessoas. Uma das deficiências para muitos é que não tem um curso de discipulado. E agora nós estamos no nosso curso de discipulado e esta é a segunda lição. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção.